Hoje pela manhã, a Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que foram monitoradas, estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior e, sobretudo, o núcleo dirigente da então CPI da Covid. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que entre gravíssimos crimes cometidos estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Isso também só reafirma que o que tenho dito frequentemente, a eleição do presidente Lula, mais do que a eleição de um candidato em um pleito presidencial, foi um movimento de salvação da democracia brasileira. O fato dos dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados, além de mim, dos colegas senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, só traz também à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. Além disso, as revelações também se revertem agora com a liberação do sigilo das investigações. As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. Existia uma sintonia fina entre a atuação do Gabinete do Ódio contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência. Nós estamos, então, diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. E repito, esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. E mais e além disso, a continuação do regime anterior representaria, por tudo que nós já sabemos, a ruptura em definitivo da democracia brasileira. Eu creio que as revelações do dia de hoje são, sobretudo, pedagógicas, para que os brasileiros sempre lembrem do que ocorreu no país entre 2019 e 2022 e, sobretudo, que a sociedade brasileira esteja atenta para que isso não ocorra. Quanto às investigações, eu espero que elas ocorram com a tranquilidade necessária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório a todos os acusados, mas um crime dessa gravidade não pode deixar de ser apurado com o rigor necessário e punido com o rigor que o Estado democrático de direito assim pede. Primeiro, espero que ele se defenda.
os autos das investigações que são liberados dão conta da atuação pessoal do deputado, da atuação pessoal particular, do monitoramento do papel dele, controlando inclusive as espionagens, as bisbilhotagens contra os membros da oposição ao regime. O senhor deputado Ramagem, comprovado que consta na investigação, agiu como um verdadeiro chefe da Gestapo do regime anterior, um chefe de um aparato investigativo ilegal. Eu espero que ele possa, diante da gravidade das acusações que pesam sobre ele e diante do amplo material probatório que está, mas eu espero que ele, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório, possa investigar. Mas o que nos resta patente é que o senhor deputado, lamentavelmente, comprovado tudo que está nos autos da investigação, atuou como um verdadeiro chefe da Gestapo do regime anterior. O que nós esperamos, ao fim e ao cabo, é a responsabilização, seja de quem for, dos que tramaram o desvio da finalidade do Estado brasileiro, da Agência Brasileira de Inteligência. Seja eles quem forem, sejam eles cidadãos, sejam eles parlamentares. Quem cumpriu o papel em atuar, em comandar, em organizar um aparato repressivo, ilegal, de bisbilhotagem sobre opositores, algo que se assemelha a regimes fascistas, devem ser, de todas as formas, responsabilizados, sejam quem for, sejam cidadãos, sejam parlamentares no exercício de mandato.